Boa noite. Hoje nós temos esse podcast falando sobre educação e adolescência. O tema de hoje é como educar em meio ao caos emocional. E eu vou falar um pouquinho sobre a Safiri, porque nós temos esse projeto socioemocional destinado a colaborar com as escolas, com os professores, para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto sobre questões emocionais, questões que estão explodindo hoje na realidade escolar. Então hoje eu convidei a psicóloga Cibele Schichinati, ela que é especialista em terapia cognitiva comportamental, para nós conversarmos sobre essas questões, principalmente da adolescência, no contexto escolar. Antes de nós começarmos, eu sempre trago um pensamento, porque eu acho importante nós refletirmos sobre esse assunto, sobre essas questões. E o pensamento de hoje diz o seguinte: educar não é encher um vaso, é acender uma chama. Quem falou isso foi Plutarco, um filósofo grego, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Cibele, nunca tivemos tantos recursos educacionais e nunca vimos tantos alunos emocionalmente adoecidos. Como você vê essa realidade de hoje? O que caracteriza emocionalmente a adolescência hoje? Boa noite, Fabiana. Boa noite a todos. Hoje, a adolescência, ela vem com uma instabilidade emocional muito forte, né? Sempre houve, se a gente for pensar na geração X e Y, a adolescência é toda uma mudança física, psicológica, social. No entanto, o que aconteceu de diferente da geração atual, né, que é a geração Z e as que estão vindo aí? É a hiperconectividade e as redes sociais, né? Então, com o advindo aí das redes sociais, esse adolescente, ele se sente muito mais pressionado em algumas questões, as comparações são maiores, né? A questão do sono, eles dormem muito pouco, porque estão ali o tempo todo conectados, né? Tem um estudioso muito interessante no Instagram, no finalzinho eu vou até passar essas referências aí para o pessoal. Perfeito. O nome dele é William Borghetti, ele é professor e neurocientista. E o que ele fala, né? Que a nossa geração, estávamos na escola, víamos ali um coleguinha com tênis que nós não tínhamos, por exemplo, né? Íamos para casa, tínhamos o tempo de pensar em tudo aquilo, processar, conversar com alguém, enfim. No outro dia, estávamos mais calmos em relação àquilo, ou refletindo ainda, mas enfim, tínhamos um tempo de processamento. Hoje, com a rede social, o adolescente ele está ali 24 horas, né? Lembrando que eles dormem pouco, sendo bombardeados por informações. Né? E aí, informações o quê? De pessoas que se comparam, né, Fabiana? Então, é uma pressão muito intensa em cima dos adolescentes, né? É muita comparação, né? Nós temos aí um modelo que a sociedade nos impõe, e você chegar a esse padrão de beleza, de perfeição, de riqueza, é muito complicado, né? É como se o adolescente ele sempre se sentisse cobrado, e essa falta de perspectiva tira aquela doçura que era a adolescência de antigamente, né? E eu sei que você trabalha com muitos adolescentes, né? E por que você acha
que hoje os adolescentes apresentam tanta irritabilidade, apatia, agressividade. Você já falou um pouquinho dessa mudança, né, das questões das redes sociais, mas parece que hoje está um overload, né, de explosão de emoções, né? Como que você vê essa questão? Temos a questão, né, fisiológica e também cerebral acontecendo nessa época da vida. Então, além das mudanças hormonais e físicas, ocorre uma mudança aí cerebral nesse adolescente, né? Então, o córtex pré-frontal não está ainda pronto, né? Ele utiliza muito mais o sistema límbico, que é emocional. Então, ele vai reagir muitas vezes com mais irritabilidade, com mais agressividade. E isso voltado com o estilo de vida na rede social o tempo todo, vamos pensar assim, é uma bomba, né? Sendo que eu precisaria ali de um estilo de vida mais saudável, né? Uma atividade física, ter o tempo de rede social, mas também ter o tempo de leitura, de amigos, o que não existe hoje, né? Tem um estudioso que é muito atual, o nome dele é David Alkind. E o que ele fala dos adolescentes? Que o adolescente vai muito para a fantasia, né? A questão da fábula, da fantasia, de acreditar em algumas coisas que a gente, com a maturidade, já entende melhor. Então, a presença dos pais também, né, nessa rotina que a gente tem corrida, é muito importante para direcionar, para mostrar, olha, você pode sim ser, né, um artista ou alguém que você sonha, mas precisa de um trajeto, precisa de um caminho. Senão o adolescente ele fica realmente achando que ele vai da noite para o dia, como você disse, ficar rico, né? E quando isso não acontece, vem o quê? A raiva, Frustração. a agressividade, a irritabilidade, a frustração, né? E com todo esse cenário, ocorre o adoecimento, maior número de casos de ansiedade, depressão e outros transtornos, né? A gente sabe que houve um aumento muito grande de suicídios na adolescência, né? Que é preocupante, porque a gente tem também uma referência de séries. Não é só a questão do celular, né? A gente sabe que hoje existe uma série de séries que retratam a adolescência, que por um lado eu acho bacana no sentido de um despertar, de mostrar o que está acontecendo na sociedade, mas por outro lado precisa ver quem está assistindo, quem tem condições emocionais de assistir essas séries também, né? Então a gente teve aí um boom no ano passado daquela série Adolescência, que mostra uma questão de agressividade, né? Nós temos aquela série um pouquinho mais antiga, que é As 13 Razões do Porquê, que retrata do suicídio, e já uma série que é icônica, né, que todo adolescente gosta, é o Stranger Things, que também traz uma série de questões da adolescência que, de novo, eu gosto da série, acho interessante alguns pontos que eles retratam sobre amizade, sobre enfrentar o desconhecido e ser valente e tudo mais, mas tem outras questões aí de mensagens subliminares que me preocupam bastante, né? Mas enfim, vamos voltar à questão que você estava colocando das redes sociais, do problema do adolescente que se tranca hoje num quarto, né? Antigamente os pais tinham receio dos colegas que tinha influência na rua, de repente ter contato com drogas as baladas, né? Que o pessoal saía, a minha época era das baladas, né? E aí tinha a preocupação do perigo da rua, da noite, e agora é como se essa violência, esse mundo que era perigoso no exterior,
ele entrou dentro da casa. O adolescente hoje no celular, ele tem contato com muitas coisas negativas, né? Eu não sei se dentre os casos que você atendeu, se você teve algumas questões assim de adolescentes que tiveram contatos com coisas perniciosas, né, nas redes sociais. Você tem algum exemplo que você se lembra? Assim, só concluindo a questão do fenômeno, tem além da questão da rede social, a pandemia, que trouxe toda uma mudança, né, uma instabilidade econômica, climática. Se para nós, adultos, foi todo aquele susto, imagina para eles no desenvolvimento, passando tudo isso. Então, isso também contribuiu para essa irritabilidade e agressividade. E voltando para essa questão que você disse eles estarem no celular, é um pouco daquela solidão digital também. Porque o que eu percebo muito? Que eles têm muitos seguidores, mas muitos, assim, 1.000, 5.000, 10.000. No entanto, se eu perguntar se eles têm alguém para sair o final de semana, geralmente a resposta é não. Né? Você tem alguém para ligar? Também não. Né? Então, é uma solidão muito grande, né? Porque o que gera ali nele? Uma insegurança, né? Um período de construção que ele está passando, a sensação é peraí, eu tenho tanta gente, mas eu não tenho ninguém. Né? É aí o momento dos pais monitorarem, né? Não tem jeito, né? Adolescente precisa ser monitorado. Né? E aí, observar junto e ajudar esse filho a desenvolver as questões sociais, as habilidades sociais, e não permitir que ele fique só no celular no quarto, porque às vezes também é muito cômodo para a família, viu, Fabiana? Exatamente. Ele tá ali no quarto, tá quietinho, não tá me dando dor de cabeça. Que foi exatamente o que foi retratado na série da adolescência, né? Aqueles pais que não acreditam que ele seria capaz de cometer aquele crime, mas que deixaram ele trancado num quarto, não sabiam o que ele tinha contato, né? E sabe, Cibele, eu gosto muito do Léo Freiman. E ele, justamente, ele fala muito sobre isso, né? Que os pais têm que ser chatos, sim. Tem que dizer não, tem que acompanhar, tem que saber, né, o que eles estão assistindo, o que eles estão vendo nas redes sociais. Então, eu acho que hoje nós temos que ter uma mudança de consciência da paternidade, né, da responsabilidade de ser pai. E outra coisa que eu estava pensando, né, no que você disse, é a questão da ilusão. Então, eles têm muitos seguidores, mas nenhum amigo. Ninguém com que eles possam desabafar, ninguém com que eles possam confiar, né? E isso é muito triste mesmo, né? A questão da ilusão leva o adolescente a essa solidão que você comentou, né? Mudando um pouquinho de assunto, como a gente hoje também tem essa questão de abordar a realidade escolar, eu queria te perguntar o seguinte: a gente percebe um aumento de diagnósticos de TEA, TDAH, TOC, TOD. Você acha que nós estamos diagnosticando mais ou adoecendo mais? Os dois, um pouquinho dos dois. É uma mudança de cenário, na verdade, né, Fabiana? Hoje, a medicina, não é verdade? A expectativa de vida aumentou a nossa expectativa. Doenças antes que, né, eram fatais, hoje não são mais, né? E isso também gerou essa continuidade, a descoberta desses transtornos. Né? Houve também uma mudança no DSM-5 em 2012, 2013 ali,
que ampliou os critérios diagnósticos para essas condições, na verdade, né? E alguns outros transtornos também, enfim. E aí, no caso, o que acontece? Ampliando, alguns casos que eram subnotificados, eles não apareciam, né? Eram pessoas que tinham ali algumas características, mas passavam ali, ninguém observava. E ampliando esse critério no DSM-5, as pessoas entraram nos transtornos, nessas condições, né? Um outro ponto é a idade dos pais também, essa idade avançada, né? Antigamente os pais tinham filhos ali mais jovens, hoje, por vários motivos, se adia um pouco a maternidade e paternidade também. Sim. Então, essa idade avançada também é um fator, né? Algumas questões gestacionais, então, gestações complicadas, né? Crianças que nasceram muitas vezes prematura, ou gestações que tiveram alguma infecção, também correm risco, né? Então, é um cenário de muitas mudanças mesmo, né? E o acesso, que antigamente as pessoas não tinham tanto acesso, né, Fabiana? Sim, é verdade, né? Tem toda a questão de uma geração que pensa diferente, né? Que acaba tendo filhos mais tarde, e tem a questão também da medicina que está, digamos assim, segmentou, né? Então agora cada transtorno é tratado de uma forma diferente, há um olhar mais especial para cada um deles, né? E no ambiente escolar, Cibele, quais sinais são mais comuns desses transtornos? Como um professor, por exemplo, pode identificar esse tipo de transtorno? Eu vou te falar por que eu estou te perguntando isso. Uma vez eu tive um aluno que tinha suspeita de autismo, tá? A escola deu toda a orientação para a mãe e a mãe não aceitou, né? Inclusive profissional médica, né? Ela era médica e ela não aceitou a indicação da escola, né? Então, como que os professores, coordenadores, diretores podem ajudar essa família a aceitar? Existe esse caminho que possa ser feito? Sim, né, nessa questão de observar, geralmente a escola, né, é o primeiro lugar onde, até além da família muitas vezes, né, tem a família e a escola. Se a gente pode pensar a escola num segundo lugar, mas muitas vezes em primeiro lugar, que começa a observar essas mudanças, né? O que a gente observa? Hoje, os professores estão muito mais treinados em relação a isso, e nós temos encaminhamentos, escalas, que mandamos para esses professores e eles vão lá e pontuam muitas vezes, né? Mas o que ele pode observar? Aquele aluno que não interage socialmente, né? Brinca muito sozinho, é um pouco mais rígido. O que é rigidez? É quando eu proponho, a criança está numa brincadeira, eu proponho uma outra atividade e ela não aceita de forma alguma, né? Nada. Você pode trazer ali várias, né, várias brincadeiras que as crianças estão gostando, ela não vai querer mudar. Então, essa rigidez também é importante ressaltar. Pensando mais para o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma criança que tem dificuldade em ficar sentada, fala muito, não quer copiar nada da lousa. Então, fazer criança com TDAH copiar da lousa não vai acontecer, né? Vai ser um atrito contínuo ali. É uma criança, muitas vezes, que não espera o outro falar, né? Ela já está falando por cima. Então, o professor está falando e ela está continuando a fala dele, né? Então, também, e pensando no Todd, uma criança mais desafiadora, né? De que mais opositora, né? Que às vezes do nada, né? Ela traz ali algumas situações que não tinha necessidade, né? E gera essa oposição à hierarquia com os colegas,
um pouco mais irritadiça. Então, são pontos que o professor pode avaliar, né? Agora, conversa com os pais. Esse é um ponto bem desafiador. Sim. É importante que, sinalizei, vi que realmente existe alguns sinais ali em determinados alunos, e eu gostaria de conversar com os pais. Chamar esses pais, encaminhar para um atendimento psicológico, né? Informando que você observou algumas características, alguns traços, né? Mas que isso vai ser realmente avaliado e fechado o diagnóstico com o psiquiatra, com o neuropediatra ou com o psicólogo, né? Não necessariamente com a escola, né? Que a escola está ali para ajudar, né? Vocês querem o melhor para os filhos, para as crianças, enfim. Eu acho que o caminho é de, olha, estamos aqui para ajudar vocês, né? Não para apontar um erro, apontar alguma coisa que está acontecendo, né? Acho que mais ou Sabe, menos esse seria o caminho. sim, Cibele, eu brinco, né, que quando eu estava começando na carreira, eu sempre participei de muitos simpósios e congressos, né, de educação, e eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi falar de TDAH foi inclusive uma palestra do Celso Antunes. Eu adorei, achei o máximo, e naquela época eu devia ter uns 2, 3 alunos hiperativos, né? E a gente sabe que hoje é o contrário, né? Você tem uma classe de 30 alunos, você pode pôr aí uns 20, 25 alunos hiperativos, né? Então hoje a criança, o adolescente, eles estão ligados no 220, né? Essa questão que você falou que ele não espera para falar, são todos querendo falar ao mesmo tempo, né? E também, à medida que você estava falando, estava lembrando do seguinte: você falou da preparação dos professores, né? Hoje, um aspecto que é muito discutido é que precisaria se fazer uma formação para professores, principalmente na questão socioemocional, desse lidar, tratar com os alunos e a questão da inclusão também, né? O quanto isso pode ser aprimorado. E isso é um conceito meu que eu sempre carreguei para a sala de aula, que é a questão do amor. A gente fala de uma formação teórica. Olha, Cibele, o amor não precisa de teoria. O amor é aquela dedicação do dia a dia, sabe? Eu tive uma aluna com síndrome de Down e para muitos professores ela dava muito trabalho. Não estou falando que eu sou perfeita, que eu sou o máximo, não é nada disso, tá? Se, é no sentido de que o cuidado que você tem com o aluno, ele traz um retorno. Ela nunca me deu trabalho. Tudo bem que eu tinha uma assistente também maravilhosa, ela era super carinhosa também, e eu divido essa atenção com essa assistente, né? Mas era uma menina que adorava o inglês, adorava participar da aula e ela aprendia dentro do que ela conseguia, né? E eu também estava lembrando de um menino que me deu muito trabalho, que ele tinha TOD, mas eu conseguia um gancho com ele. Eu sentia que às vezes eu puxava muito ele pela questão da liderança, sabe? De fazer com que ele fosse meu auxiliar, que ele sempre estivesse me ajudando, de chamá-lo para desafios, né? Então tudo a questão do cuidado, do olhar. Às vezes o professor, Cibele, não estou criticando ninguém, mas a questão da gente dar muita aula em muita escola e ter muitos alunos desgasta o professor. E aí, quando você tem uma situação de 2, 3 alunos de inclusão com algum transtorno, fica um plus. E realmente é difícil lidar.
Mas sim, é tudo questão de você respirar fundo, pedir ajuda quando for necessário, né? sim, E tentar se aproximar desse aluno, porque todos nós, Cibele, isso é um conceito que eu tenho de vida, tá? O que, que a gente mais precisa? Amor e paz. Você tendo amor e paz, você toca a sua vida, sim, né? E saúde, claro, saúde também é importante. Então, no contexto escolar, o que, que é esse amor? É esse olhar, esse carinho, esse cuidado, né? Eu também, eu gostava muito de trabalhar com é, diferentes atividades. Então, quando eu preparava minha aula, eu tinha uma atividade padrão, mas eu sempre trazia algo extra. Eu sempre tinha uma carta na manga, porque de repente esse aluno que não se adequa com uma atividade, ele pode se interessar em outra, né? Então, né, fica a dica. Nem sempre aquela aula a padrão gente vai fica, atender a toda a turma. Se você tem aí hiperativos, se você tem aí um TEA na sua turma, talvez você tenha que adequar a sua aula, não é? sim, sim. Você sabe que eu tive uma sobrinha, hoje ela é adulta, né? Tenho, na verdade. Ela me contou uma época que ela, na adolescência, pré-adolescência, ali até o final da adolescência, ela estudou numa escola construtivista, de modelo construtivista e interacionista, ali na Avenida Paulista. Esqueci o nome da escola agora, uma pena, mas. E o que aconteceu? Ela vinha de uma escola muito sistemática, padronizada, tradicional. E aí, quando ela fez essa mudança, eu estava ali no começo da faculdade de psicologia e perguntava, né? E aí, o que você está achando? E aí, Fabiana, era assim: todo dia, ou toda semana, tinha atividades diferentes, né? Atividades que levavam ela a refletir, né? Ela a tomar decisões, a utilizar a criatividade que é tão forte no adolescente, né? E hoje, assim, ela é, sabe, inteligente, fala, conversa super bem, ela tem esse pensamento lógico. Então, assim, não precisou daquela burocracia do sistema tradicional de várias provas. E detalhe, não tinha, na época, eram poucas provas, tá? Não tinha prova toda semana, não. Era assim, acho que cada semestre tinha ali algumas provas e eram atividades, né? Mas ela aprendeu, né? Sim, Se desenvolveu, tá bem, saúde, né? Então, é necessário, assim, uma transformação profunda mesmo, né, em relação à prática escolar, aos professores terem esse apoio emocional, né, sim. que precisam, as instituições serem menos burocráticas, né, porque é uma preocupação com a avaliação o tempo todo, e às vezes esse acompanhamento humanizado vai se perdendo. É Exatamente. como você viu com a sua aluna. Peraí, tem que estar mais perto, né? Sim. Até porque a gente está falando de adolescência, né? Hoje a adolescência ela tem um outro olhar de vida, né? Então, na nossa época, tinha toda essa questão de você tirar 10 na prova, porque você tinha que provar que você era bom, porque e hoje está tendo até problemas de adolescentes que não querem fazer faculdade, que não se preocupam com carreira, né? Então, existe aí uma questão até preocupante de como ficarão as carreiras no futuro, né? De falta, inclusive de professores, não é? Então, a questão hoje de tirar nota, de ter nível de educação excelente, né, que o aluno tem que passar em faculdade X, Y, Z, caiu por terra, né? Então hoje também não posso falar se é algo positivo ou negativo, porque na verdade
a gente recai na ilusão de novo de eles quererem ser youtubers, influencers e não precisar de faculdade. Não é por aí também, né? Você sabe que eu tenho um olhar muito otimista para o adolescente. Eu já te falei isso algumas vezes, né? Eu entendo que apesar dos desafios e de um momento assim de muitas mudanças, né? É uma fase de muita coragem e criatividade, né? Não há ninguém mais corajoso que adolescente. Verdade. Pode ter certeza. Sim. Né? Se tiver uma causa ambiental, uma passeata, quem vai estar lá? Adolescente. Sim. A gente pode dar uma passada, ficar um pouco, mas o adolescente está ali. Quando ele acredita, ele está ali, ó, para o que der e vier. Sim. Né? E essa coragem, criatividade, usada de uma forma saudável, é extremamente importante para eles, né? Porque é o que eu falo para os adolescentes que eu atendo, assim, às vezes uns falam assim, ai, eu queria tanto ser perito criminal, mas eu acho que isso aí não vai dar em nada, não. E eu falo para eles, não, vocês podem ser o que vocês quiserem, Sim. Né? É um período da vida tão, sabe, tantas descobertas e você pode sim conseguir, né? E aí você vê aquela empolgação voltando, né? E isso a gente, com a idade, com a maturidade, a gente vai perdendo, Fabiana. Verdade. Entendeu? Esse brilho, essa vivacidade que eles têm. Então, os pais, né, que já estão nesse outro período, precisam desse diálogo para entender, peraí, eu tenho muito a ensinar para o meu filho, mas o que esse adolescente tem para me mostrar, né? O que ele está me orientando ali? Eu tenho pacientes que eu atendo, você comentou, pediu o exemplo, até esqueci de dar, que ele fala o seguinte, olha que interessante. Ele fala, olha, eu queria tanto ver meus pais fazendo atividades prazerosas, né? Porque eles só trabalham, olha isso, só trabalha, limpa a casa e não tem amigos. Olha que tristeza. E ele fala assim, eu não quero uma vida dessa para mim. Eu falo para meus pais que não dá para viver assim. E ele não está errado, Fabiana. Sim. A gente não percebe o quanto eles nos observam. E aí a perspectiva de vida deles, de novo, recai na ilusão das redes sociais. Então, para ele é muito mais bacana aquele cara que tem um carrão, que tem uma mansão nos Estados Unidos, né, que viaja para lá e para cá, do que aquela vida cotidiana que você tem que ralar, trabalhar e nunca o dinheiro sobra, não é? Eu vou mudar o tema no sentido de nós podemos cobrir toda essa questão da escola, né? Você já atendeu algum professor especificamente? Muitos. E o que está causando esse adoecimento emocional nos educadores? É um cenário de várias características, né? Tem aqueles que estão afastados, né? Tem os aposentados e tem aqueles que estão ainda na ativa, mas já apresentando o adoecimento, né? Alguns sinais ali de adoecimento. Então, é um conjunto de fatores, né, Fabiana? É a carga, muitas vezes, de trabalho muito pesada, de horário, salários que não são de acordo com toda a atividade que o professor faz, e aí eles precisam trabalhar em 2 lugares, 3 lugares, isso demanda aí uma energia. A parte burocrática das instituições, que a gente acabou de citar, né? Muita avaliação, muito papel, muita sistematização, e aí esse professor fica exausto, né? E essa mediação também, muitas vezes, entre a escola e os pais. Sim. E o professor fica ali, né? Exatamente. No meio, né? Então, eu vejo como um conjunto. E aí, quando acontece alguma situação, que escola acontece o tempo todo, que a gente sabe, né? São seres humanos, não tem jeito.
é como se existisse uma culpabilização desse professor, não tem uma escuta, uma equipe para ajudá-lo. Não, você é culpado. E com uma pressão dessa maneira, o adoecimento é quase certeiro, né? Sim, sim. É como se não, E aí vem a não doença, tivesse de um verdade. equilíbrio nessa balança, né? É muita reclamação, muita crítica e menos elogio, não tanto reconhecimento, não é? Eu estava pensando o seguinte, a gente falou Sim, agora há eu falo pouquinho sobre a pandemia. Eu passei todo um processo assim, na pandemia que resultou num burnout e na minha aposentadoria, né? Eu tenho amigos que ainda trabalham, que a gente conversa bastante. E qual é a fala deles? Que depois da pandemia piorou, né? Que a postura dos alunos piorou em termos de disciplina, de atenção, né? E aí, logo depois, veio aquela onda de violência, de gente atirando dentro de escolas, né? Aquele cenário de ataques americanos e tudo mais. E recentemente tivemos também uma onda de agressão a professores, tanto por parte de alunos como por parte de pais. Ou seja, além de tudo isso que você falou, está tendo uma pressão emocional muito grande, porque eu me coloco no lugar de um professor que tem que ir para a escola todo dia. Nossa, o que vai acontecer comigo hoje, né? Será sim. que vai acontecer algum ataque? Será que algum aluno vai me agredir? Quer dizer, você não tem nem aquela paz psicológica para dar aula mais, né? E a gente vem discutindo muito sobre isso, inclusive a Cibele, ela é parceira da Safiri Assessoria, né? Esses projetos socioemocionais que a gente oferece para as escolas, a Cibele, ela está como colaboradora para o atendimento também. Porque a gente tem essa preocupação, né? Não só a questão dos alunos, do processo que eles vêm passando, mas também da equipe, né? Da equipe pedagógica, tudo que vem acontecendo. Diante desse cenário, Cibele, quais são as saídas, né? O que a gente pode propor que a escola, como um todo, possa fazer para que as coisas melhorem? Alguns passos são importantes, né, Fabiana? Primeiro, é um diálogo, mas diálogo de verdade, né? Entre esse professor, a direção, né? Que sejam alinhados, né, em valores, em aprendizagem, para caminharem juntos, né? Para esse professor se sentir seguro. Olha, eu estou seguro aqui, né? O que acontecer, vai ter ali um grupo debatendo, seus colegas vão ajudá-lo a resolver, né? Vai ser uma equipe resolutiva, não punitiva, né? Você Sim, errou. Não, né? É totalmente fora do contexto escolar. Políticas públicas, então, maior pressão em relação a essas políticas. certo. Peraí, olha, a gente sempre ouviu falar que vão ter políticas públicas em relação à aprendizagem, mas acontecem coisas muito poucas, poucos avanços, né? Sim, Então, maior pressão da sociedade também. Olha, esses pais querem um ensino melhor, mas e aí? Eles pressionam essa comunidade, esses governantes? Não. Né? eles Então, é um pressionam o caminho professor. também. Ter um lugar de escuta. Não, a direção pressiona o professor, os pais pressionam o professor, a instituição e os governantes. Todo mundo, né? O professor é o bode É o expiatório. bode É expiatório. isso, né? Sim, É o bode expiatório. Mas se você olhar perto, na verdade, ele está lutando contra a maré, né? exatamente.
Ele está nadando ali na praia e lutando contra a maré. É isso. A figura do professor é alguém lutando contra a maré. Então, esse debate é importante, mais debates em relação a isso, grupos de apoio que esse professor possa falar, atendimento psicológico, né? E tá mais perto mesmo. O acolhimento é como um suporte, uma cultura do acolhimento, não da punição. Eu acho que esse é o caminho. Sim. Quando você fala desses grupos, algo que eu defendo muito é a roda de conversa, né? De ter momentos que os professores possam participar de uma roda de conversa. Não é só aquele bate-papo da hora do intervalo. É efetivamente poder falar dos seus sentimentos, do que você está passando, né? Esse compartilhar. E também eu estava lembrando que algumas escolas estão adotando um canal de escuta. É um espaço de escuta e de acolhimento, tanto para a equipe como para alunos também. E é sigiloso, é muito bacana, porque a pessoa tem a sua privacidade preservada, né? E aí, quando você fala desses atendimentos, eu acho que essa é a cereja do bolo, tá? Eu venho acompanhando todo o processo da NR1, né, que é essa nova norma de regulamentação de riscos psicossociais, e eu percebo que muitas empresas e até prefeituras estão adotando a questão de grupos de psicólogos, né? Como se fosse um centro de atendimento. Então, se disponibiliza o serviço do psicólogo e aí as pessoas que sentem a necessidade procuram. E nesse ponto, Cibele, eu acho que a pessoa tem que ter a humildade de perceber que está no seu limite. Porque não adianta também a empresa fazer a sua parte e a pessoa ficar cheia de dedos, não vou fazer porque eu vou ficar marcada, porque vão achar o que é de mim. E muitas vezes um atendimento com um psicólogo é muito melhor do que tomar um remédio. Né? Então, muitas vezes a pessoa vai e acaba tomando remédios fortíssimos que mexem com o seu cérebro, com a sua pressão, com o seu estômago e tudo mais, sendo que você conversar com alguém vai te aliviar muito mais, não é? Às vezes, as pessoas demoram de procurar ajuda, né? Demoram muito. E aí, quando vai, realmente já está numa ansiedade de moderada a alta, né? Uma depressão elevada. E aí, a questão da medicação se faz necessária, porque a pessoa já foi quando já estava ali, né? Com o transtorno já mais avançado. Né? Mas a gente sabe que quando é uma ansiedade leve, uma depressão leve, os primeiros sinais ali, existem várias estratégias, né? Mas é o que você disse, eu preciso reconhecer, né, e conscientizar que realmente eu preciso e não esperar tanto, né? Nisso, puxando a ponte de novo para os adolescentes, eles se preocupam muito mais com a saúde mental, né? Diferente das gerações X e Y, eles têm essa preocupação, tá? Principalmente no ambiente de trabalho, né? Tem sim a questão de, às vezes, uma exigência maior, mas aqueles que estão amadurecendo, entrando no ambiente de trabalho, eles estão questionando isso. Mas peraí, olha, eu trabalho 10 horas quase, né? Quando que eu vou ter tempo para uma atividade física? Quando eu vou ter tempo para uma terapia? Então, é uma mudança de paradigma, né? E para a geração X e Y, olhar também esse adolescente e perceber, olha, eles também estão tendo esse olhar diferenciado, coisa que a nossa geração não conseguiu fazer, né? Exatamente. Cibele, já estamos encaminhando para o final do podcast, né? E se as pessoas quiserem entrar em contato com você, o que é necessário fazer? Olha, eu tenho meu Instagram profissional, né?
Eu vou deixar as referências, né? E vou deixar também lá o Instagram, junto aí do link da consultoria, justamente para quem quiser entrar em contato, né? Se tiver alguma pergunta ou buscar atendimento psicológico, vai ter lá as indicações. Ótimo. E sempre no final a gente traz uma mensagem também, né? Eu escolhi uma mensagem de um filme da minha época, que falava de adolescência. Era Curtindo a Vida Doidado, né? Foi um ícone também da minha época. É um ícone esse filme, maravilhoso. Então, ele falava o seguinte: a vida passa rápido demais. Se você não parar e olhar ao redor de vez em quando, você pode perdê-la. Então, a adolescência é um período da vida, mas de vez em quando a gente tem que parar, curtir, né, aquele momento, porque depois vai passar. Aí você não vai querer ser um adulto de 30, 40 anos querendo, né, fazer coisas de adolescente. E você, Cibele, como psicóloga, como estudiosa, qual mensagem você quer passar para os adolescentes, para pais, educadores? O que vem assim ao seu coração? Para os pais e educadores, né, que tenham paciência e escuta com esse adolescente, né? É muito clichê, mas é importante ressaltar. Todos nós fomos adolescentes, né? Nós éramos o que somos hoje? Pensávamos assim? Não, né? E os pais educadores precisam pensar nisso. Como eu era nessa idade? Né? Como que era meu funcionamento? Eram gerações diferentes, mas muitas questões em relação à identidade, autonomia, ainda existem, né? Então, ter essa escuta para esse adolescente, esse olhar mais flexível e mostrar o direcionamento, né? Não obrigá-los. Né? O papel dos pais educadores é direcionar, né? E já os adolescentes, é uma fase, como eu disse, né, maravilhosa. O importante é vocês alinharem o sonho, né, e a criatividade e coragem à prática gradativa, né, de cuidado, de estudo, né, e não entrarem naquela fantasia, naquela fábula e acabarem esquecendo, né, de viver esse período que é tão cheio de descobertas e coisas importantes que eles vão descobrir ao caminho deles, né? Sim, com certeza. Cibele, eu agradeço muito a sua participação, né? A Cibele é uma amiga, na verdade, porque a gente tem muita coisa em comum, a gente pensa de forma muito alinhada, que Deus possa iluminar a sua carreira, a sua missão, né, como psicóloga, que você possa estar sempre crescendo cada vez mais nessa profissão tão bonita e tão importante. Obrigada, Fabiana, pelo convite, pelo carinho, e vamos caminhando juntas aí. Com certeza. Boa noite. Boa noite. Don't understand.